Uma alegria imensa estarmos aqui novamente reunidos. E principalmente hoje que eu estou vendo um monte de rostinhos que eu amo muito e que fazia tempinho que eu não via. Bom retorno para todos vocês. A presença de vocês aqui nessa casa é muito importante, nos traz assim muita, muita alegria mesmo. Nós vamos falar de um tema hoje muito interessante, acho que é um tema que afeta cada um de nós. Nós vamos falar sobre saudade. Saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Fere aqui e fere lá. Saudade, ela está ligada à nossa memória afetiva e à nostalgia que nós sentimos de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas situações. Saudade é uma coisa que todos nós sentimos, não é verdade? Quem aqui já sentiu ou sente saudades? Acho que todo mundo tem saudade, né? De alguém, de alguma época da vida da gente, de alguma circunstância. Aliás, é interessante, porque muitas vezes nós sentimos uma saudade, aquela saudade profunda que chega a apertar no peito e a gente não consegue entender direito do quê, né? Vem aquela sensação de saudade, aquela melancolia, e você não sabe, eu estou com saudade de quem? Do quê? E você sente aquele aperto. Melancolia. É um dos sintomas, né, que a saudade nos traz. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, no capítulo 3, melancolia, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa de vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, ele cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apodera, tornando-vos infelizes. Essa dorzinha no peito que dá, essa saudade, essa melancolia que nós não conseguimos entender de quem ou de onde. É que, na realidade, o nosso espírito, nós trazemos, né, conosco lembranças, todas as nossas lembranças de vidas passadas e de tudo aquilo que nós vivemos no plano espiritual. Porque nós sempre falamos que nós estamos aqui na Terra de passagem. Essa não é a nossa verdadeira morada. A verdadeira morada do espírito é o plano espiritual. Nós estamos aqui na Terra como uma grande escola. O espírito vem como uma grande escola aqui na Terra. Então, é normal, uma vez que nós trazemos lembranças de vidas passadas, lembranças da nossa vida na erraticidade, então é normal que, vez ou outra, tenhamos lembranças de lá, daquilo que ficou lá atrás, de pessoas muito queridas que nós deixamos na pátria espiritual, que não lembramos agora, né? No corpo físico, nós não lembramos, mas o espírito, intuitivamente, ele tem esta lembrança e sente aquela saudade daqueles que ficaram lá. E de que forma que nós matamos essa saudade? Alguém sabe me dizer? Como é que o espírito mata essa saudade? Durante o sono, naquele momento, né, em que o espírito consegue se libertar desta prisão, porque o corpo físico é uma prisão para o espírito, uma ferramenta de trabalho, mas uma prisão. E durante o sono, é exatamente aquele momento em que o espírito consegue uma liberdade provisória, e ali ele mata a saudade daqueles que ele deixou na pátria espiritual quando ele reencarnou. Quantas e quantas pessoas amadas nós deixamos ali. E a mesma saudade que nós temos aqui e vontade de revê-los, é a saudade que eles têm também de lá. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem muito longa para um país muito distante. E naquele momento do sono, é aquele momento em que a gente consegue matar essa saudade. Isso é muito gostoso, isso é muito importante.
Quando nós falamos assim na saudade, eu lembro muito, muito, um amigo que eu tive, que trabalhei junto na prefeitura, uma pessoa muito, muito querida, muito brincalhona, todo mundo amava demais. E ele acabou desencarnando num acidente de moto, muito jovem mesmo. Foi um sofrimento muito grande para todo mundo. E todo mundo tinha uma saudade muito grande dele. Eu lembro que mais ou menos uns 6 meses depois que ele havia desencarnado, eu dormi e de repente eu me vi no sonho numa praia, um lugar muito bonito, gostoso, numa praia, sentada naquela cadeirinha, e de repente ele vem de longe, ele diz assim, Albinha, ele só me chamava assim, Albinha. Na hora que eu levantei, eu olhei e fiz, que isso? Não vou falar o nome, em respeito à família, mas eu falei, que isso? O que você está fazendo aqui? Você morreu. Eu não conseguia acreditar naquilo. E ele só olhou, ele deu uma risadinha e fez assim, Albinha, morri. Como quem diz, você sabe que morte não existe. E ele vem muito sorridente e diz, que saudades. E ele me deu aquele abraço apertado, mas foi um abraço tão apertado, e eu sentia aquele perfume que ele usava. Um perfume muito gostoso. Eu despertei, eu estava me abraçando, me apertando. Só que no momento que eu sentei na cama, eu ainda senti o perfume dele. O perfume dele ficou no quarto. Durante vários minutos, aquele perfume ficou no quarto. Saudade. A mesma saudade que eu tinha, uma necessidade muito grande de revê-lo, essa saudade que ele também tinha. E que no momento que houve a possibilidade, nós nos encontramos neste momento de libertação do espírito do corpo físico. Isso é uma bênção. Nós sabemos que um dos princípios da doutrina espírita é a imortalidade do espírito. Nós continuamos vivos, ninguém morre. E a partir do momento que continuamos vivos, continuamos em algum lugar, vivendo as nossas experiências em algum lugar. E em dados momentos, nos é permitido estes reencontros. Isso é um consolo. Isso é o grande consolo que a doutrina espírita nos traz. E que muitas vezes outras religiões não conseguem nos trazer este mesmo consolo. A certeza de que aquele que partiu, ele não partiu em definitivo. Ele continua vivo. E que nós iremos nos reencontrar em algum momento. Seja nos nossos sonhos, ou no momento em que nós também desencarnarmos e nos reencontrarmos na pátria espiritual. Só que nós sabemos que, mesmo estudando a doutrina espírita e tendo essa certeza de que permanecemos vivos, que a morte não existe, essa dor da separação, ela é muito dolorida, não há dúvida. Todos nós sentimos. Porque é da mesma forma que essa pessoa amada partisse por uma viagem para um país muito distante e que demorasse muito para voltar. Nós iremos sentir de qualquer jeito. Porque quando amamos, nós queremos a presença física da pessoa. Poder tocar, conversar, né? Então, essa separação, ela é sempre dolorosa. E precisa ser respeitada. Essa ideia de que muitas pessoas têm de que, olha, não chora, não pense, não fale sobre a pessoa porque não pode, porque atrapalha, porque você não pode falar. Calma, não é assim? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o luto, ele é necessário e nós precisamos aprender a respeitar. Tem uma médica, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela é psiquiatra suíço-americana e ela é pioneira nos estudos de pessoas que estão prestes a desencarnar. São aqueles casos que não tem mais jeito, né? Então, ela trabalha tanto com a pessoa, como também com os familiares, para que essas famílias vão se acostumando com a ideia desse desencarne próximo e vão se preparando psicologicamente. E a doutora Elizabeth, ela classifica o luto em 5 fases. A primeira fase seria negação
e isolamento, que é aquela fase que a gente fala assim: eu não acredito, isso é um sonho, isso não está acontecendo. E muitas vezes nós permanecemos um bom tempo nessa negação, não é? Eu sei porque uma pessoa que eu conheço, quando perdeu o filho também, ela permaneceu durante praticamente um ano com o quarto desse meu amigo intacto, sem mexer em absolutamente nada. Um ano. Porque é uma forma de negação, né? É aquela esperança de que esse sonho vai acabar, eu vou acordar e ele vai estar voltando. É uma fase normal, todos nós passamos. Cada um tem a sua maneira de lidar. Alguns conseguem superar com mais rapidez e outros demoram um pouco mais. Mas essa fase ela precisa ser respeitada. E cabe à família, aos amigos, estarem do lado, apoiando, auxiliando em tudo que for necessário, para que essa pessoa consiga sair dessa fase o mais rapidamente possível e sem sofrer tanto. A segunda fase seria aquela fase da raiva. É uma fase em que muitas vezes nós também nos culpamos e pensamos: nossa, eu podia ter feito alguma coisa, eu não fiz. Por que eu não fiz isso? Por que eu não impedi? Porque se eu tivesse lembrado, eu não teria deixado. Porque a culpa foi de fulano. Porque se não viesse chamar ele aqui em casa, ele não tinha ido. Aí começamos a procurar culpado. Alguém tem que ser culpado, né? Então, parei de negar, o fato aconteceu, agora eu preciso arrumar um culpado. É aquela fase da raiva. A terceira fase seria a fase da barganha. Quando a pessoa ainda não desencarnou, mas ela está prestes ao desencarne, e que nós nos pegamos tentando barganhar com Deus de todas as formas. É onde fazemos todas as promessas possíveis e imaginárias. Não que isso seja errado, porque nós falamos que fé remove montanhas, e em muitos casos, a pessoa que ela é desenganada pela medicina, muitas e muitas vezes, ela surpreende. Então, a fé, ela deve sempre ser usada. A oração, a prece, sempre. Nós só precisamos tomar o cuidado para não nos enganarmos demasiadamente. Que nós comecemos a nos preparar quando aquele momento está chegando e que, infelizmente, não é possível remediar. Então, é aquele momento em que eu preciso colocar os pés no chão e agir com a razão, por mais doloroso que seja. A quarta fase seria a fase da depressão, que é aquela fase onde já veio a aceitação, a raiva já passou, eu já desisti de rezar, de fazer promessa, só me resta aceitar. Só que o aceitar me faz sofrer. Então eu entro naquele estado de depressão, onde eu não quero ver as pessoas, eu não quero sair de casa, eu não tenho vontade de conversar, eu começo a achar que a vida não vale mais a pena. E começo a me entregar à depressão. E essa é uma fase muito perigosa. É uma fase em que todos nós, amigos e familiares, quando percebemos que isso está acontecendo, que a pessoa já chegou nessa fase de depressão, é o momento em que nós precisamos procurar ajuda. Porque depressão não se cura sozinho. Essa ideia de que eu sou forte, eu consigo superar, não é por aí. Depressão é doença e precisa de cuidado. Ela precisa não só do cuidado espiritual, né? Uma assistência espiritual, como precisa também de uma assistência médica, um acompanhamento médico. E muitas vezes é necessário medicamento. Porque depressão, dependendo do grau em que ela se encontra, a depressão muito forte, ela muitas vezes leva ao suicídio. Quantos e quantos casos nós conhecemos de pessoas que não suportaram e acabaram entrando no suicídio? Por isso, o cuidado que nós precisamos ter com esses nossos companheiros. A quinta seria a aceitação. É aquele momento em que já passei por todas as fases, eu já me descabelei, eu já chorei, eu já fiquei deprimida, e agora eu percebo que não tem mais o que fazer. Tá, então agora eu preciso o quê? Do plano B. É aquela hora que eu vou pensar, eu tinha programado toda a minha vida para acontecer desse jeito.
Só que a partida desta pessoa acabou colocando a minha vida de ponta cabeça. Os meus planos já não são mais os mesmos. E eu preciso refazer a minha vida. Eu preciso tocar a minha vida. Então vamos traçar um plano B. De que maneira que eu vou fazer para continuar vivendo e procurando ser o mais feliz possível na minha vida? Através do convívio com meus familiares, através dos meus amigos e através do trabalho. O santo trabalho. O trabalho, seja ele qual for. Porque a partir do momento que eu me sinta útil, a minha vida se transforma. Eu finalmente consigo um motivo muito bom para continuar a levantar todos os dias e agradecer a Deus por ainda estar viva. É a quinta fase, importantíssima. Aí nós vamos nos lembrar de um livro que depois acabou virando filme, sobre a vida de Chico Xavier, que é As Mães de Chico Xavier. Quem assistiu? Quem não assistiu, tenta pegar no YouTube, porque tem. As Mães de Chico Xavier. Porque eram sessões que se faziam em Uberaba, onde centenas de mães compareciam para poder lhes falar, falar com Chico Xavier sobre as suas dores. Mães e pais que iam para se lamentar a perda dos seus filhos. Aquelas pessoas que já tinham passado por todas as 5 fases do luto, mas que ainda não haviam conseguido se reerguer. E quando essas mães chegavam chorando para o Chico e dizia que haviam perdido seus filhos, e Chico dizia: saudade é uma dor que fere nos 2 mundos. A mesma dor que você está sentindo é a dor que ele está sentindo ali também. E para comprovar isso, tem um outro livro chamado Jovens no Além. Esses Jovens no Além, ele também é do Chico Xavier. São diversos espíritos que se manifestaram, todos eles muito jovens, sempre jovens, e que trouxeram, através da psicografia maravilhosa de Chico Xavier, trouxeram mensagens para os seus pais. Eu peguei uma em especial. Essa mensagem é de um rapaz chamado Vadi Abraão Filho. Vadi, ele era uma figura muito conhecida no bairro da Água Rasa, aqui em São Paulo. Ele era um jovem muito estudioso, trabalhador, muito alegre, expansivo, amigo de todo mundo, que trabalhava com muito carinho na igreja, a família toda católica. Ele gostava muito de participar de todas as ações que a igreja fazia. Ele sempre estava envolvido com a mocidade e todas as campanhas de fraternidade que a igreja fazia. 15 dias antes do falecimento do Vadi, a sua mãe, ela começou a sentir aquela agonia, aquela coisinha que a gente sente, a gente não consegue explicar, aquele aperto no coração, e ela dizia: não sei, tem alguma coisa errada. Alguma coisa vai acontecer. E ela ficava incomodada com aquela situação. 2 dias antes do falecimento do Vadizinho, ele teve um sonho. Ele falou e comentou isso com a família, com os amigos. Ele falou que sonhou que um anjo havia aparecido para ele e que este anjo convidou para que ele saísse voando com ele. Ele abriu a janela, o anjo saiu voando e ele saiu voando atrás. E ele disse que ele ficou encantado de ver aquela cidade que aos poucos ia ficando distante, as luzinhas pequenininhas. E lá, do alto, do firmamento, ele vê a terra. Ele observa toda a terra, belíssima. E quando ele desperta, ele já está na sua cama. Mas ele desperta com aquela mesma sensação e aquela lembrança daquele anjo. E ele contando então aos familiares, ele diz: o que será que isso quer dizer? Por que esse anjo me levou para voar? O que ele veio me contar? Aí ele diz: olha, eu não sei, mas se isso for um aviso de que eu vou desencarnar,
eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu morrer, eu não estou morto. Eu estou mais vivo do que nunca. Eu estou deixando de morrer para ser vivo. Eu vou viver. Então, apesar de ter uma crença diferente, né? Por ter toda a família católica, mas no seu íntimo, ele já sabia que a partir do momento que ele desencarnasse, na realidade, ele, espírito, estaria livre, vivo. E assim foi. No dia 6 de julho de 1973, o Vadizinho, com 17 anos de idade, o seu pai chamou na hora do almoço e pediu que todos eles tivessem muito cuidado quando fosse sair de casa. Atravessar a rua, fazer qualquer coisa, porque o pai sentia que alguma coisa muito ruim iria acontecer. E ele pede a todos para que tivessem cuidado, o senhor Abraão. E o Vadizinho dá risada e diz assim: que isso, pai? Você nunca foi dessas coisas? Está com preconceito agora? Está com premonição? Que é isso? E saiu dando risada e foi para a igreja, porque eles iam começar a campanha de inverno. Mês de julho, eles iam começar a campanha de inverno na igreja. E ele saiu muito feliz. E foi então para a escola, onde eles estariam fazendo essa separação do material. É o colégio Nossa Senhora de Lourdes, na Água Rasa. Ele chegou às 13h30 na escola. Às 15 horas, ele teve um infarto fulminante e desencarnou dentro da escola. O senhor Abraão e toda a sua família receberam aquela notícia com um choque muito grande. Aquele rapaz alegre, aos 17 anos de idade, nenhum pai, nenhuma mãe consegue conceber que um filho parta nessa idade, tão jovem, tão sadio. Então eles entraram em desespero. O senhor Vadi abandonou completamente todas as atividades da indústria que eles tinham. Eles eram empresários na Água Rasa. Ele abandonou tudo, todos os negócios. Ele não conseguia pensar em mais nada. E ele ficou muito tempo que ele ia ao cemitério todos os dias, o cemitério da Quarta Parada. E conta a família dele que ele chegava, ele se deitava na lápide, aonde tinha sido colocado o seu filho, e ali ele permanecia durante horas e horas e horas, chorando, sem coragem de voltar para casa, sem coragem de voltar a trabalhar. Por mais que a família tentasse, ele não conseguia se reerguer. Chegou ao ponto dele sair escondido da família à noite, pular o muro do cemitério, se deitar na campa e passar a noite, porque ele dizia que o Vadizinho tinha medo do escuro e não podia ficar sozinho. Desespero, depressão, até o ponto que uma pessoa amiga recomenda então que levasse o senhor Abrão e a mãe até o Centro Espírita Perseverança, também próximo ali da Água Rasa, que é dirigido inclusive pela senhora Guiomar. Até hoje a dona Guiomar dirige o Centro Perseverança. Ela achou que eles não iriam, porque como eles eram muito católicos, era difícil eles estarem aceitando. Mas acabou aceitando. E eles foram exatamente num dia em que o Chico estava ali no Perseverança fazendo uma visita àquela casa. E as palavras de Chico foram tão consoladoras, trouxeram tanta paz àquela família, que os pais concordaram em ir até Uberaba para conversar com o Chico. Então, 6 meses depois que Vadizinho havia desencarnado, eles foram até Uberaba, assistiram todo o Evangelho, milhares de pessoas que a gente sabe que se concentrava, né, uma multidão. Eles assistiram todo o Evangelho, mas eles não conseguiram se aproximar para falar com Chico, porque era muita gente. Então, eles saem tristes por não conseguirem falar, mas consolados pela mensagem que fora recebido naquele Evangelho. E quando eles estavam saindo já próximo da porta, o Chico, de repente, começa a falar bem alto: Áxima! Áxima! E a mãe se volta e diz: é minha filha, é o nome da minha filha. E eles vêm até o Chico, e o Chico diz: Áxima,
Ela falou, não, é a minha filha. E eu estou aqui porque eu perdi o meu filho, o Vadizinho. Ele sorri e diz, minha senhora, a senhora não perdeu o seu filho. O seu filho hoje, ele virou um discípulo do Mestre Jesus. Ele está fazendo hoje aquilo que ele mais amava fazer. Ser um discípulo do Cristo. E ele convida a família para que venha na noite seguinte, quando seriam feitas então as sessões mediúnicas, que era quando o Chico recebia as psicografias. Eles voltam naquela noite profundamente emocionados. E eles têm a graça de receber uma carta de Vadizinho. E nessa carta ele cumprimenta os pais com o mesmo jeitinho, jovial, imensamente alegre, feliz. E ele diz, por que vocês choram tanto? Eu falei para vocês que eu estava vivo. Eu estou vivo. Eu estou bem. Só me entristece vê-los chorando tanto. Ele chama a atenção do pai por estar permanentemente no cemitério, procurando no túmulo onde ele já não está há tanto tempo. Ele diz, pai, mãe, eu só não comecei a trabalhar aqui ainda na espiritualidade porque eu estou me preparando. Nós sabemos que cada qual tem o seu tempo. Há necessidade de um preparo, de um equilíbrio, não é de imediato. Mas ele diz, eu estou me preparando para trabalhar. Só o que está me impedindo é o desespero de vocês. Porque quando vocês entram em desespero e começam a chorar demais, eu fico abatido e entro no estado de desânimo. Porque me entristece demais perceber que vocês ainda não conseguiram superar. A saudade é demais. A saudade que vocês sentem aí é a saudade que eu sinto aqui. A vontade de poder abraçar, de beijar e de dizer, eu estou vivo. Mas a vida continua e ela precisa continuar. Pai, lembre-se de uma coisa. Quando você pensar na tristeza, lembre-se que o trabalho é a melhor forma de você superar essa tristeza. Pense nos outros, pai. Não pense só em mim, porque eu estou bem. Mas pense nos outros. Quantas pessoas estão necessitadas no mundo? E o quanto você pode fazer por elas? Trabalho, pai. Trabalho por aqueles que ainda se encontram aí na carne, necessitando de auxílio. Mãe, não pense que este ano vai ser um Natal triste. Não pense que é porque eu não estou entre vocês que esse Natal vai ser triste. Lembre das crianças, mãe. De quantas crianças gostariam de ter um Natal e não têm direito, porque não têm condições financeiras para isso. Faça com que essas crianças, mãe, consigam saber exatamente o que é o Natal. Faça por elas tudo aquilo que você gostaria de fazer por mim. E você verá que este será, assim, um Natal muito feliz. Ele agradece, inclusive, os pais terem ido lá no Centro Espírita Perseverança, e ele pede para que os pais continuem indo na casa espírita. Ele diz, quando vocês foram, eu fui também. Porque a sintonia atrai essas pessoas que nós amamos. E no momento que nós entramos na casa espírita e lembramos das pessoas que nós amamos, elas são atraídas aqui também. Através da nossa energia, através do nosso pensamento. E ele diz, eu tenho frequentado e tenho aprendido muito, coisas que eu não sabia. Por isso, continuem indo, estudando e trabalhando pelo bem do próximo. Assim vocês estarão me auxiliando a também evoluir. Saudade. A saudade, ela machuca profundamente o nosso ser. É aquele momento em que nós sentimos como se o coração sangrasse, como se um punhal atravessasse o nosso peito e daquela ferida vertesse sangue.
é doloroso. E esta mesma dor, esta mesma saudade, eles sentem no plano espiritual. Porque eles só não têm corpo físico, mas as emoções são as mesmas. Os laços de afetividade não são rompidos. Mas a melhor forma que nós temos de auxiliar esses nossos entes queridos é aceitando, é tendo a certeza de que um dia, brevemente, nós teremos a oportunidade de abraçá-los novamente e de dizer a eles o quanto nós os amamos e a falta que eles nos fazem. Mas que continuemos a nossa vida encontrando alegria, prazer em viver, porque a vida é uma dádiva, é um tesouro precioso que Deus nos concedeu. E por isso precisamos respeitar e valorizar a vida cada vez mais. E seguindo sempre o exemplo do nosso Mestre Jesus, levando luz, amor e paz por onde nós caminharmos. Que Jesus esteja conosco. Fique com Deus.